Muito bem. As crianças querem desenhar? Então tá bom. Pega lá a prancheta. Pode ir lá pegando. Enquanto isso, irmãos, vamos abrindo nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Hoje nós veremos a prisão do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 21, do verso 27 até o verso de número 40. Crianças, vamos nos assentando, eu vou fazer a leitura e após a leitura eu vou trazer a ilustração para vocês desenharem. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do verso número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois estes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez sinal com a mão ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque nós estamos em Tua casa, estamos a louvar-te, ó Deus, a cantar louvores ao Senhor, a escutarmos a Tua santa palavra. Estamos diante de Ti, estamos na Tua presença, por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ilumine. Que a Tua palavra seja pregada como deve ser pregada, com fidelidade, Pai. Abre nosso entendimento e nos abençoe para a glória de Jesus. Amém. Crianças, o desenho, ele vai resumir essa imagem que nós temos aqui, em especial no verso 40. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele chega em Jerusalém no verso 17, depois da sua viagem missionária. Então, aproximadamente 20 anos que Paulo não retorna a Jerusalém. E ele foi levado até Jerusalém pelo Espírito Santo, como nós temos conhecimento. Paulo está sendo conduzido por Deus
A missão é conduzida pelo Senhor, a igreja é dirigida por Deus, a nossa vida é dirigida por Deus. E Paulo, na sua caminhada até Jerusalém, presta atenção que o contexto do desenho vai surgir, vai emergir dessa introdução, tá bom? Mas presta atenção. Então, Paulo, ele chega a Jerusalém, ele é recebido pela igreja, a igreja se alegra com aquilo que Deus fez entre os gentios, e Tiago e os presbíteros de Jerusalém vão dizer: Paulo, olha o seguinte, o povo está dizendo aí que você é contra a lei de Moisés, que você está ensinando por aí que não se deve mais guardar a lei de Moisés, que o pessoal não deve mais circuncidar os filhos. Então, faz o seguinte, vai você junto com esses 4 homens até o templo, faz lá a oferta, faz o voto de Nazireu, e aí o pessoal vai ver que você não está contra os judeus, que você é um de nós, que você não tem problema com as suas raízes, com a nossa nação. E aí Paulo aceita e vai. Só que, quando nós vemos aqui o verso 27, quando ele chega lá no templo, começa então um motim, começa um alvoroço. E aí, crianças, vocês vão desenhar o versículo 40. Eu quero que vocês desenhem uma escadaria, certo? O apóstolo Paulo vai estar em cima dessa escada. Soldados romanos estarão ao lado de Paulo, ele está preso. Eu quero que vocês façam ele acorrentado, as 2 mãos acorrentadas e os pés também acorrentados. E diante dele estarão os judeus. E ele vai anunciar Jesus para aquela multidão. A multidão está... Se bem que no verso 40 a multidão já se acalmou, né? Então eu quero essa imagem, verso 40. Tá bom? Pegaram aí? Até os adultos pegaram, né? Irmãos, esse texto então nos mostra a prisão do apóstolo Paulo. Esse é um momento, é um marco na vida do grande apóstolo Paulo. Então ele está em suas viagens missionárias, por volta de 20 anos viajando, plantando igrejas. Deus o usa para fazer milagres extraordinários. Paulo ressuscitou pessoas, muitas conversões, igrejas plantadas por todo o mundo gentílico. E agora ele volta para Jerusalém, para a cidade santa, a cidade de Deus, no Antigo Testamento. E ele então é preso. E a partir desse momento que o apóstolo Paulo será preso, ele não será mais solto. O livro de Atos termina com Paulo preso. A partir de agora, ele é o apóstolo da prisão. Ele é o apóstolo preso. E em tudo isso, em todo esse livro, em todo o restante do livro agora, nós vamos ver que o evangelho está solto. O evangelho está livre, que na verdade isso daqui é o plano de Deus. Mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a esse tumulto que nós acabamos de ler, Deus está no controle de todas as coisas, como nós cantamos aqui agora. E Deus manda todos sossegarem. E Paulo ali, ele usa essa oportunidade para pregar o evangelho. Então Paulo, em primeiro lugar, ele será acusado. E eu quero ver com os irmãos aí, verso 27 ao verso número 29, nós temos as acusações contra o apóstolo Paulo, tá? O texto diz aí que ele foi visto no templo e o povo vai se alvoroçar e vão agarrar Paulo. Então, ao final do período do voto ali dos nazireus, daquelas pessoas que Tiago e os presbíteros indicaram para Paulo acompanhar até o templo e fazer as ofertas e pagar as ofertas dessas pessoas também, Paulo é visto pelos judeus ali da Ásia. E esses judeus então vão alvoroçar o povo. Esses judeus vão cutucar o cacho de abelha para que Paulo fosse preso. É isso que está acontecendo. Então, ao final desses dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram o povo e o agarraram. E eles começam então a gritar. Então esse pessoal, eles não vão até os guardas do templo. O templo tinha os seus guardas. Eles não fazem isso. Eles começam a gritar. Eles começam a incitar a multidão. E nós vamos ver que quase sempre a multidão é sinônimo de mar revolto. A multidão não tem controle, a multidão é algo sem controle, mas é algo influenciado, especialmente
pelos inimigos do Evangelho, que constantemente usam a multidão contra o povo de Deus, contra os missionários. E eles começam a gritar: israelitas, socorro! Então no templo nós conseguimos observar essa cena. Esses judeus não são judeus ali de Jerusalém. Esses são judeus vindos da Ásia, provavelmente de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos, e lá eles tentaram pegar Paulo, não conseguiram. E a ideia é que eles estão em Jerusalém por causa da festa do Pentecostes. Jerusalém está apinhada de gente, tanto judeus quanto gentios, de todas as localidades do mundo. A cidade triplica de tamanho, dobra, triplica de tamanho, triplicava nessa época. E esses judeus então viram Paulo lá em Éfeso, tentaram pegar ele lá em Éfeso, não conseguiram, e agora eles veem Paulo de novo. E eles veem Paulo agora dentro do templo. Eles começam então a agitar o povo. Então, a primeira acusação que eles fazem aí é que Paulo, ele está contra o povo. Verso 28, perceba aí. Esse é o homem que por toda parte ensina todos. Então aqui eles estão exagerando, obviamente, nessa acusação. Esse é o homem que ensina a todos em todos os lugares. Paulo está ensinando todos em todos. Provavelmente Paulo queria pregar o evangelho para todo mundo em todos os lugares. Mas isso é um exagero. Eles estão acusando Paulo, colocando aqui o sarrafo bem alto. Esse é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo. Então a primeira acusação aqui contra Paulo é que ele era contra a nação de Israel, que ele era contra o povo de Deus. Isso é mentira. Então, em primeiro lugar, eu quero desconstruir essas acusações, elas são falsas. A primeira é que Paulo era contra o povo, e nós vemos exatamente o inverso. O desejo de Paulo era que os judeus se convertessem, era que os judeus aceitassem Jesus. Eu tenho comentado constantemente que a estratégia de Paulo, nós temos visto isso, a estratégia de Paulo, quando ele chegava na cidade, o que era? Procurar a sinagoga. Por quê? Porque lá os judeus estariam reunidos, e lá ele poderia mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. Olha, é para vocês. Então Paulo amava o seu povo. Paulo chega ao ponto de dizer que ele queria ser amaldiçoado junto com os judeus. Que ele ama esse povo. Ele faz parte desse povo. Então, a primeira acusação de que ele é contra o povo, que ele é contra a nação, é falaciosa, é mentira. A segunda acusação é que ele é contra a lei. Ainda no verso 28, então, serem contra o povo, contra a lei. Então, eles começam a dizer que Paulo é contrário também à lei de Deus. Então, eles estão alegando aqui que Paulo, ele incentivava os judeus em todos os lugares a irem contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus ali do Antigo Testamento. Isso também nós vemos que é uma falácia. Paulo, ele não tinha problema com a lei. A lei é boa. O problema é quando os judeus usavam a lei para merecerem alguma coisa diante de Deus. Problema nenhum você obedecer à lei. Você deve obedecer à lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É lei. Você precisa obedecer. Mas não é porque você obedece que você merece alguma coisa diante de Deus. Esse é o problema de Paulo. Paulo não é contra a lei. Paulo é contra aqueles que acham que obedecendo a lei serão salvos. Eu obedeci, então agora está tudo certo. Vou ser salvo. Deus deve me salvar. Deus precisa me salvar porque eu obedeci. Ou seja, é mérito próprio. Os judeus, então, eles se orgulhavam de guardar a lei. Eles se orgulhavam de ter a lei, de ter Moisés, de ter os sacrifícios, os rituais, de serem o povo de Deus. Então eles começavam a olhar para os gentios de cima para baixo. Nós somos o povo de Deus, nós guardamos a lei. E volto a dizer, então, Paulo não é contra a lei de Deus. Ele é contra a ideia de que alguém pode ser salvo pela lei. Isso é uma mentira. E isso precisa ficar claro para nós também, cristãos, aqui nos dias de hoje. Você nunca será salvo pela sua obediência. Se você acha que você será salvo, que você, ao entrar no tribunal de Deus, você será absolvido porque você obedeceu a lei, cuidado. Você não entendeu ainda a plenitude do Evangelho. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus
É quando Deus resolve salvar pecadores, como eu e você, independente das obras. Independentemente das obras. E por que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é um Deus gracioso. E Ele resolve mostrar a sua graça para quem Ele quer, para quem Ele escolheu. Não é pelo esforço humano. Não é pelo mérito humano. Ninguém vai chegar no céu, bater no peito, receber uma medalha, porque obedeceu a lei de Deus e merece entrar. Toma aqui, o reino é seu. Você conquistou na força do seu braço. Todos somos pecadores, todos somos condenados aos olhos de Deus. Você merece a condenação. O primeiro passo para sermos salvos é reconhecermos a nossa doença. Reconhecermos o nosso pecado. Chegamos diante de Deus com as mãos vazias. Não tenho nada. Não tenho nada, Senhor. Diante da sua lei eu sou culpado. O Senhor será justo em me culpar. Então, Paulo não é contra a lei de Deus. Paulo entende que Cristo Jesus é aquele que cumpre a lei. Cristo Jesus é o cumprimento da lei. Cristo Jesus é o alvo de toda a lei, de todo o Antigo Testamento, de todas as promessas. Jesus Cristo, Ele é o cumprimento de todas as promessas e Ele é aquele que obedeceu a lei perfeitamente. Só Jesus, como nós acabamos de cantar aqui. Só em Jesus. Somente Cristo. Solos Cristo. Só Jesus obedeceu a lei. Só Ele merece a salvação. Só Ele merece entrar no reino dos céus. E Ele oferta essa salvação de graça para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Então, ao crer, você é capacitado a obedecer. Ao crer em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Ao crer em Jesus, o seu coração é transformado. E agora você ama a lei de Deus. E agora você quer obedecer a Deus. E agora você quer agradar a Deus. Não para ser salvo, mas porque eu já recebi. O que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer por tão grande salvação? Onde eu posso servir? Onde eu posso ser bênção? Onde eu posso anunciar o Evangelho? Onde eu posso passar essa bênção para outras pessoas? O sentimento do coração do cristão é aquele que ele achou um tesouro precioso. Ele não pode ficar calado. Eu achei algo preciosíssimo, eu achei a salvação. Ou a salvação me encontrou. Eu quero que você seja salvo também. Eu quero que você encontre esse tesouro. Está aqui, é Jesus. Você não vai encontrar em lugar nenhum a felicidade. Abra os seus olhos. Receba Jesus. Creia em Jesus. Se apegue a Jesus. O resto é mentira, o resto é falácia. O resto é engano. Isso é o coração do crente. Ele recebeu e ele quer passar, ele não consegue ficar calado. Esse deveria ser o nosso sentimento, o nosso coração. Então Paulo, ele está sendo acusado de ser contra a lei. Ele não é contra a lei. Ele entendeu o Evangelho, ele entendeu o que é a lei conduz a Cristo. A lei nos leva para Cristo, a lei diz assim, olha, você é pecador. Olha, se você chegar no final da sua vida desse jeito, Deus vai te condenar. Você precisa de Jesus, corre para Jesus, se apega a Jesus. A lei nos empurra para Cristo, a lei mostra claramente que nós somos pecadores. A lei de Deus está resumida lá nos 10 mandamentos, não é? E quando a gente observa aqueles 10 mandamentos com cuidado, quando a gente começa a abri-los, desdobrar esses mandamentos, nós vamos ver que nós falhamos em todos os mandamentos. Por exemplo, não dirás falso testemunho. Todos nós já mentimos, todos nós já omitimos, todos nós já distorcemos a verdade. Diz que eu não estou. Estou na ponte, estou chegando. Todos nós. Faça isso com todos os mandamentos de Deus. Todos os 10 mandamentos. E você vai ver que você é muito mais pecador do que você imaginava. E que Deus seria justo em te condenar. Então Paulo não é contra a lei. Ele entende o uso da lei, não para salvação, mas para mostrar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. A terceira acusação é de que Paulo era contra o templo. Então, para o judeu, o templo é o centro do universo.
O templo é onde o trono de Deus está. O templo é onde Deus era adorado. O templo é onde o povo de Deus se reúne para estar diante do único Deus, Criador dos céus e da terra. Ali é o centro, ali é onde os anjos se encontram, ali é onde tudo acontece. Então, a acusação contra Paulo é de que ele era contra o templo. E se a gente começa a perceber, a observar, há um padrão onde os servos de Deus, quando chegam em Jerusalém mata, apedreja os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, e o próprio Jesus Cristo vai ser acusado também de ser contra o templo. Então há um padrão aqui acontecendo. Lucas está nos mostrando, assim como Jesus Cristo foi preso na proximidade do templo, vai ser acusado falsamente também de querer destruir o templo, de ser contra o templo. O apóstolo Paulo também está seguindo esse mesmo caminho. E nós veremos que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Paulo fosse preso. Então, a terceira acusação é de que ele é contra este lugar, ele é contra o templo. E obviamente Paulo não era contra o templo. E ele nesse voto que ele está fazendo aqui junto com esses 4 homens que Tiago e a liderança indicaram para ele, ele está indo exatamente para o templo, ele está fazendo as ofertas lá, ele está cumprindo o seu voto lá no templo. Ele não é contra o templo, mas essa é a acusação que paira sobre Paulo aqui, que esses judeus, provavelmente lá de Éfeso, estão fazendo. Então, nesse exato momento, Paulo está participando, junto com os judeus ali, das ofertas, dos votos dentro do templo. Então, ele está honrando aquele lugar. Ele não tem problema com aquele lugar. E, por fim, os judeus aqui trazem a prova de que ele é alguém que merece a morte. E aí nós vamos ver, no final do verso de número 28, que ele introduziu, ou a acusação contra ele, ou a prova de que Paulo é tudo isso, que ele merece ser preso e ser apedrejado, é que ele introduziu gregos dentro do templo, dentro do lugar sagrado. E a gente começa a lembrar, por exemplo, do tabernáculo, quando nós estudamos o livro de Êxodo, que existia locais onde o estrangeiro não podia entrar. No templo a mesma coisa. Existiam partes, a parte interna, o estrangeiro não poderia jamais entrar. E haviam placas escritas em grego, em latim, que se um gentio, se um estrangeiro fosse pego dentro do templo, ele seria eliminado, sem direito de defesa, imediatamente eliminado, sem julgamento, apedrejado. E aí então esses judeus aqui, eles supõem que Paulo colocou um gentio lá dentro. Então é mais ou menos a seguinte história. Os judeus de Éfeso já são indignados contra Paulo, não conseguiram pegar Paulo em Éfeso, e agora eles veem Paulo na cidade. Está ali. E aí eles veem que Paulo está andando com os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, ele anda com gentios, sem problema. Paulo não tem problema com isso. Nem Jesus tinha, né? O problema é andar com um pecador, com um gentio. E aí eles veem então Paulo na cidade, andando com os gentios. E agora eles veem Paulo do lado de dentro, eles acusam ele trouxe gentio aqui para dentro também. Então essa é a acusação de Paulo. E o texto diz aí, verso 29, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. Então, eles não viram esse gentio lá dentro com Paulo, eles viram fora, lá na cidade, mas agora eles acusam Paulo de trazer então um gentio para dentro do templo. Isso tornaria Paulo, sim, um profano. Isso tornaria Paulo alguém digno de morte. Então essa é a acusação, é mais uma acusação, nós vemos que é falsa também. Ele introduziu gentios no templo. Não, ele introduziu. Vocês viram que ele estava lá fora com gentios, com estrangeiros. Vocês viram ele aqui dentro. Viu que ele estava acompanhado. E vocês pensaram, julgaram
que ele tinha introduzido essas pessoas aqui dentro do templo, que ele profanou este santo lugar, ou este recinto sagrado, como diz aí no final do verso de número 28. E o verso 30 diz então que agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Isso aqui é interessante. Então a cidade de Jerusalém, apinhada de gente, época de festa, e acontece um problema. Alguém está sendo acusado lá no templo de profanar o templo. Ele vai ser apedrejado. Essa é a notícia que está correndo. E o que a cidade faz? Vamos lá ver. Vamos lá para o templo ver o apedrejamento desse homem. E nós começamos a pensar, às vezes até em nós, né, como nós somos curiosos, muitas vezes para observar algumas coisas ruins, coisas estranhas. Às vezes a gente corre para ver alguma coisa que é uma tragédia, né? Amontoa gente em volta de tragédia, né? Tragédia vende notícia, né? Tem gente que gosta de ver filme de terror, nunca vi isso. Para que isso, né? Para que você quer ver filme de terror? Tô brincando. Depois você corta essa parte aí. Apaga da sua memória, isso não tem nada a ver. É tragédia, mas tem... Aí o povo aqui quer ver isso. O povo ficou inflamado, o povo foi atiçado para ir lá ver esse homem agora que vai ser condenado, né? Quem gosta de UFC aí, de ver gente tomando murro no olho? Estranho isso daí. Mas tudo bem, isso é o nosso... nós temos curiosidade em ver esse tipo de coisa. E aqui a cidade inteira, o texto vai dizer aí que a cidade corre para lá. A cidade, verso número 30, agitou-se ou foi agitada, e a concorrência do povo, ou seja, eles correm, eles agarram Paulo e arrastam-no para fora do templo, e imediatamente as portas do templo são fechadas. Ou seja, Paulo é um profano, Paulo é alguém que não deveria estar dentro do templo, ele precisa estar do lado de fora, fecha a porta do templo, ele não pode entrar. É como se o pessoal estivesse dizendo que Paulo é pior do que um gentio, como se a presença de Deus tivesse trancada, né? E a gente começa a pensar, ou a gente pode pensar, naquilo que nós cantamos, né? Que Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus. Assim como Paulo pregava primeiramente para os judeus, mas os judeus não o receberam, o seu próprio povo não o reconheceu. Jesus era o Messias que eles não queriam, que eles não esperavam e não queriam, e não aceitaram, e não aceitam. Não aceitam esse Messias, esse Salvador desse jeito. E o pensamento que me vem aqui é que a religiosidade, ela é perigosa. Nós fecharmos o nosso coração para as coisas de Deus, para a mensagem de Deus, para a palavra de Deus, é perigoso. Nós vivemos com uma aparência de que somos de Deus, fazermos mecanicamente tudo aquilo que Deus pede, ou que externamente agrada as pessoas, nós estamos seguindo o fluxo, mas dentro de nós tem vida espiritual aí. Ou nós nos parecemos cristãos apenas, ou somos de fato povo de Deus. A religiosidade, ela é perigosa. Esse povo aqui era o povo que deveria receber o Messias com um tapete vermelho. Eles deveriam se ajoelhar diante de Jesus e diante do mensageiro também, diante de Paulo. Ele está trazendo a mensagem de Deus. Ele está trazendo a mensagem diretamente do Senhor, do Rei dos Reis, do Santo de Israel. Esse era o povo de Deus. E eles não querem saber desse Messias, não querem saber desse mensageiro. A mensagem não nos interessa e o mensageiro também não. E não somente isso, mas eles vão matar, eles querem matar o carteiro, que está simplesmente levando a carta. Então, isso é religiosidade morta. E eu volto aqui a dizer que nós possamos cuidar do nosso coração. A religiosidade é um fermento. Ela cresce, ela avança. E a gente às vezes fica com aparência, e só com aparência.
cristianismo é relacionamento. Não é cumprir rituais, não é bater o cartão. Não é. É relacionamento. É estar diante de Deus. É ter acesso à presença de Deus. E usufruir, e gozar, e se alegrar nessa presença de Deus. Ouvir Deus falar, falar com Deus, obedecê-lo, confiar nele. Em toda e qualquer circunstância. Então essa é a prova que os judeus têm aqui de que Paulo é um profano. Ele trouxe um gentio, um estrangeiro para dentro e profanou esse lugar. Então ele merece a morte. O texto diz que a cidade então foi agitada. Verso número 31. Procurando eles, o que eles queriam fazer com Paulo? Matá-lo. Não é brincadeira. Paulo estava correndo um risco de morte aqui. O pessoal queria matar. Assim como aconteceu com Estevão. E Paulo estava presente na morte de Estevão. Eu creio que Paulo, nesse momento aqui, ele olha, vê o que está acontecendo e fala: rapaz, eu acho que eu vou subir, Jesus. Eu acho que chegou minha hora. Assim como aconteceu com Estevão, que foi apedrejado. E eles então querem matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então é provável que o vigia lá de cima da torre, ele vê a cidade polvorosa, ele vê aquilo que está acontecendo, ele alerta, toca lá a trombeta. O comandante toma conhecimento e ele age então. Comandante da força, ele fica sabendo que toda Jerusalém estava em rebeldia, estava amotinada. Então este, levando logo os soldados centuriões, correu para o meio do povo. Então, provavelmente mais de 200 homens aqui. Né? Centuriões, a ideia de 100 homens. Provavelmente mais de 200 homens aqui. Esse comandante vai, entra no meio da multidão. Verso 32. Ao verem chegar o comandante e os soldados, o que eles fazem? Param de espancar Paulo. Né? Agora, não, peraí. Então, por que os judeus param de espancar Paulo nesse momento? Porque se eles continuam espancando Paulo, eles podem ser presos também por estarem amotinados, por estar sendo rebeldes, por irem contra as leis romanas. E eles então agora param de espancar Paulo. Então, Paulo estava sendo espancado aqui pela multidão. E ao então verem aqui esse homem, eles param de espancar o apóstolo. O comandante, então, da guarda, verso número 33, se aproxima de Paulo, prende Paulo ali, né, toma posse dele e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 cadeias. Lembram-se de que Paulo foi alertado de que ele sofreria em Jerusalém, né? E teve um profeta chamado Ágabo. Lembra o que ele fez? Ele tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos, os pés e falou: isso vai acontecer com o dono desse cinto, ele vai ser preso. E Paulo vai para Jerusalém, tendo esta profecia dessa forma. E agora, sendo preso pelos soldados, provavelmente na mente dele veio Ágabo. Deus está cumprindo as suas promessas. Deus está cumprindo aquilo que ele falou. Então, no meio desse caos, nós cremos que Paulo conseguiria ter paz. No meio dessa turbulência, no meio desse mar revolto, eu creio que Paulo conseguia ouvir a voz de Deus. E isso trazia paz ao coração desse homem. Sustentava esse homem nessa tribulação, no meio desse grande tumulto. É interessante, nós temos o nome desse comandante, aqui é mais ou menos um major. E o nome dele é Cláudio Lícias. Lá no capítulo 23, no verso 26, Lucas vai descrevê-lo. E ele está descrito também na história. Então nós temos até o nome desse homem aqui que destacou. Mais de 200 homens aqui, que acaba sendo um bote salva-vidas de Paulo ali naquele momento, né? Então Paulo é preso. O comandante pergunta
o que ele tinha feito, ainda no verso 33, perguntando quem ele era, então quer saber da identidade dele e o que ele havia feito. Verso 34, a multidão grita de um jeito, o outro de outro, o comandante não consegue saber o que está acontecendo. Não, ele é contra a lei, ele é contra o povo, ele profanou o templo, ele trouxe... Não, o comandante não sabe a verdade. Verso 34. Não podendo ele saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Vamos levar ele para a fortaleza. Lá a gente interroga ele e a gente vai conseguir saber o que está acontecendo. Verso 35, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Então a multidão não parou ainda de tentar pegar Paulo. Mesmo ali com a polícia, guardando ali, carregando Paulo, ele teve que ser levantado aqui por causa da multidão. Verso 36, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o! É mais ou menos o que a gente vê no Evangelho, o pessoal gritando contra Jesus, crucificam, crucificam. A multidão é terrível. Verso 37, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante. Então, o que aconteceu? É essa cena que as crianças estão desenhando. O apóstolo Paulo, ele é recolhido, ele está sendo levado para a fortaleza, os soldados provavelmente pararam a multidão, os judeus não conseguem subir as escadas, e agora Paulo está próximo do comandante, e ele diz para o comandante, olha, posso falar com o Senhor? E aí a ideia é que Paulo falou em grego, e o comandante achou que Paulo era um egípcio, e a forma como que Paulo falou foi uma forma gentil, cortês, foi educado. E quebrou o comandante no meio. Ué, você sabe falar grego? E assim, você fala um grego bem falado, uma língua estrangeira? E aí o texto vai dizer que o comandante achou que Paulo era um criminoso egípcio. O texto diz aí, verso número 38, não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, esse homem aqui, esse egípcio, que o comandante achou que Paulo era um homem que estava foragido, e o comandante supôs que esse era Paulo. E a ideia é que esse homem conduziu ou enganou, era um falso profeta que enganou as pessoas e conduziu gente até o deserto. Muitas pessoas morreram, os soldados foram para cima dele e ele fugiu e desapareceu. E a ideia de sicário é a ideia de que eles carregavam as adagas. A palavra sica é adaga. E eles carregavam as adagas dentro das roupas. Eles eram terroristas e ali eles matavam as pessoas, políticos, autoridades, no meio da multidão, escondia a espada pequena, a adaga pequena, e ninguém conseguia mais pegá-los. Eles sumiam. E o comandante achou que Paulo era esse egípcio, esse amotinado, esse criminoso. E então Paulo, verso número 39, respondeu-lhe, eu sou um judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. E aí o comandante provavelmente ficou impressionado e deu essa oportunidade de Paulo falar ao povo. Verso 40, obtida a permissão, Paulo em pé na escada, fez sinal com a mão, então ele estava algemado, fez sinal e a multidão se aquieta. O texto diz aí, fez-se grande silêncio. E ele começa então a falar em língua hebraica. Ele sabia o grego, e aqui provavelmente a língua dos hebreus era o aramaico. Ele fala em aramaico. E os judeus agora ouvem Paulo, está falando a língua deles. Paulo se faz um com esse povo. Então esse é o nosso texto, essa imagem que as crianças desenharam aí, eu quero ver ao final. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós. Em primeiro lugar, nesse texto, apesar dessa turbulência, de uma multidão gritando, querendo apedrejar, matar, acusações para todo lado, a mão de Deus está presente aqui. A mão de Deus está presente nessa tempestade. A mão invisível de Deus
continua sobre o seu povo. No meio das tempestades, no meio do deserto, dentro da fornalha, qualquer situação, a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o final, até a consumação. Então, muitas vezes nós não sabemos como Deus está nos conduzindo. Paulo, ele sabia o que estava acontecendo aqui. Mas muitas vezes nós não temos esse conhecimento, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama, que Ele nos deu o Seu Filho Jesus, e que Ele tem um plano, Ele tem um propósito. As coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Há um propósito em todas as coisas que Deus faz, na nossa vida em especial. Para Paulo, o que estava acontecendo aqui era Deus conduzindo o reino até Roma. Deus está levando o seu melhor evangelista, o seu maior missionário, o maior pregador, para ir para a capital, diretamente. É uma flecha. Paulo está guardado. Os guardas estão guardando a vida dele e vão levá-lo diretamente para a capital, diretamente para Roma. Esse é o plano de Deus. Que o evangelho chegasse até os confins da terra. E naquela época, Roma era como o centro do raio de uma bicicleta, onde todas as estradas vinham para Roma. O mundo inteiro corria para Roma. E agora o evangelho vai chegar lá. Paulo vai chegar lá. E ele vai pregar para todos os soldados, para todo mundo que ele encontrar, ele vai levar o evangelho. E a partir dali o evangelho vai pulverizar. É o plano de Deus. Então aquilo que está acontecendo com Paulo, apesar de parecer algo ruim, né? O cara está sendo preso, ele não vai ser solto. Até o final do livro, Paulo é o apóstolo em cadeias, acorrentado. Mas para o reino de Deus é um avanço. Para o reino de Deus é um desenrolar absurdo. É o avanço do reino de Deus por meio do apóstolo Paulo, mesmo na prisão. E é interessante como que Deus faz essas coisas, né? Aquilo que parece uma derrota, aquilo que parece um prejuízo é na verdade uma bênção, é na verdade progresso, é na verdade enriquecimento espiritual. Aquilo que parece perda, muitas vezes é ganho. E às vezes aquilo que parece ganho é perda. O reino de Deus nos surpreende, é de ponta cabeça, né? A morte de Jesus, por exemplo, parecia uma derrota. O Messias, os caras seguiram ele 3 anos lá, agora ele está crucificado, foi morto. Mas é a vitória, calma. Então, Deus controla todas as coisas. Confie na soberania de Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus, na direção de Deus. Isso não nos isenta de obedecermos os mandamentos, isso não nos isenta de sermos fiéis, isso não nos isenta de usarmos a graça de Deus, aquilo que Deus deu em nossas mãos, para nós nos fortalecermos, para nós nos achegarmos a Deus, para nós sermos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos entender e crer nessa mão invisível de Deus. O Evangelho chegará até Roma, e essa é a estratégia de Deus. Pode ser que não fosse a de Paulo, a princípio. Mas como nós vimos, Deus foi preparando o coração de Paulo. Deus foi indicando para Paulo tudo o que ia acontecer, e o fortaleceu, e agora ele está lá. Em segundo lugar, foi além, então, de entendermos e crermos na mão invisível de Deus. A segunda aplicação que eu faço é a que eu disse anteriormente. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a casca. Cuidado com o parecer cristão. Cuidado com a vida automática. Não existe piloto automático no cristianismo. Não existe. Às vezes aquilo que a gente começa bem, não, esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias pela manhã, e a gente vai, daqui a pouco a gente está lendo automaticamente.
Não, eu vou orar, eu vou passar um tempo de oração. A gente começa bem, daqui a pouco sumiu. Eu vou aos cultos. Às vezes a gente vem no culto, senta aqui, o coração está lá longe. O coração está cheio de outras coisas. A palavra não toca, o louvor não mexe com o meu coração. Está na presença de Deus e não está. Parece a mesma coisa. O problema não é com o Evangelho, o problema não é com a palavra de Deus, o problema é conosco. É o nosso coração. E essa religiosidade, ela é um fermento, ela vai crescendo. Então, cuidado. A religiosidade é, de fato, um perigo para os nossos corações. A aparência de piedade, cantarmos hinos, cumprirmos ritos, liturgias, enquanto o nosso coração está frio e distante de Deus. Nós podemos ler a Escritura, orar, sem que isso toque o nosso coração. E nós precisamos nos arrepender de: Senhor, me livra, tem misericórdia de mim. Estou diante do Senhor. Estou com a sua palavra, a sua boca diante de mim, e eu estou frio com isso. Me perdoa, me livra desse mal. E por fim, nós vemos aqui a oportunidade de anunciar a Cristo em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Então, essa cena que as crianças descreveram é exatamente isso. Paulo chega, é preso, um tumulto, ele está apanhando, o pessoal quer matar ele, estão gritando, os guardas pegam ele, e aí ele para na escadaria, e o que ele entende? Rapaz, olha só o púlpito que eu tenho, vou anunciar o que Jesus fez, vou anunciar o Evangelho. E nessa situação, acabou de ser preso, o pessoal estava tentando matá-lo, ele pede licença para o guarda, para o comandante concede, e ele começa então a falar de Jesus. Isso é uma oportunidade para Paulo. Então, nós precisamos também termos os nossos olhos abertos. Senhor, abre os meus olhos para as oportunidades que eu tenho para falar do Senhor. Quantas vezes, quantas pessoas Deus nos coloca no nosso caminho, quantas circunstâncias, e muitas vezes na dificuldade, né, na adversidade, as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para a nossa reação, como ele é crente, como é que ele vai passar por essa situação agora, hein? Será que ele vai murmurar? Será que ele vai negar o Senhor? Então, use as oportunidades que Deus te deu, seja no trabalho, seja na família, seja na escola. Viva com isso em sua mente. Você é um missionário, você é um evangelista, você é alguém que carrega o tesouro do Evangelho. Você é alguém que Deus pode usar para salvar eternamente outra pessoa, para sempre. Senhor, me usa. Senhor, abre os meus olhos. E eu encerro com a seguinte questão. Paulo está sendo julgado aqui, né? Ele está sendo acusado, são falsas acusações, assim como Jesus também foi acusado, falsas acusações também. E eu quero trazer aqui uma palavra muito séria para nós. Nós também seremos julgados. Paulo, diante dos homens, ele é alguém que deve ser condenado. Mas diante de Deus, ele é alguém aprovado. No tribunal dos homens, Paulo está sendo acusado para ser condenado, assim como Jesus foi condenado. Mas no tribunal de Deus, não. Ele foi absolvido no tribunal de Deus. E todos nós, em algum momento, nos encontraremos diante do tribunal de Deus. Você estará diante do Altíssimo. Como nós cantamos aqui. Até voltar ou me chamar. Ou ele volta, ou ele me chama. Todos os caminhos levam a Deus. Você vai se encontrar com Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não tem como escapar disso. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ser alguém bem visto diante dos homens, mas diante de Deus você não ser nada?
O que você ganha com isso? Então, perceba como o Evangelho trabalha com isso. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Diante do meu Pai, diante dos anjos que estão nos céus. A palavra de Deus nos ensina claramente. Ao homem é dado viver uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. A beleza, a graça de Deus é que Ele convida a todos nós. Vinde a mim. Todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, quem tem sede na alma, quem tem fome no coração, vinde a mim. Esse Jesus que ama pecadores, que morreu por esses pecadores, que perdoa pecadores, olha que graça. Corra para Jesus, se apegue a Jesus, creia em Jesus. Não há outro caminho, não há outra solução. A beleza disso é que nós nos encontraremos com o Senhor, com aquele que morreu por mim. Ele não é meu juiz, Ele não será o meu juiz, Ele é o meu advogado. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Jesus. Esse mundo aqui não é o nosso lugar, não. Você não pode estar confortável nesse mundo. Você não pode estar confortável nesse mundo, porque isso aqui é passageiro. Isso é uma ilusão, no fim das contas. Essa não é a sua vida. Essa não é a sua vida. A sua vida está depois daqui. Depois daqui. Amém? Ficou um final ruim, né? Todo mundo meio assim. Mas eu volto a trazer essa ideia. A beleza, a graça de Deus, o amor de Deus por nós pecadores. Eu não mereço, eu sei que eu não mereço. Mas teu filho Jesus morreu no meu lugar. Isso para mim é suficiente. Jesus é suficiente para mim e para você. Vamos orar. Pai, nós nos alegramos com a tua palavra. Nós reconhecemos que vivemos num mundo caído, num mundo escuro, Pai, onde várias vozes gritam aí fora, há várias tentações, há vários caminhos, ó Deus, nos chamando, mas a tua palavra nos ensina um único caminho. A tua palavra nos mostra Jesus Cristo como o Rei dos Reis. E nós te louvamos porque o Senhor nos abriu esse caminho, porque o Senhor abriu nosso coração, Pai, para vermos em Jesus a sua maravilhosa luz, a glória do Senhor. Abençoa-nos, dá-nos a confiança, Pai, necessária nos momentos difíceis, mesmo quando não entendemos, que possamos confiar que a tua boa mão está nos conduzindo, ó Deus. Fortalece a nossa fé, alimenta, Deus, o teu povo, dá vigor, que o Senhor possa nutrir nosso coração com a tua verdade, com as tuas promessas, que nós possamos crer, Deus, na tua palavra, e não naquilo que o mundo diz, e não naquilo que o nosso coração também nos diz. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nos achegamos a Ti falsamente. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nos chegamos a orar ou a ler a Tua palavra sem que o nosso coração esteja de fato presente, Deus. Perdoa o nosso pecado, perdoa, Pai, a nossa cegueira, perdoa, Pai, muitas vezes essa vida de aparência que nós levamos, ó Deus. Somos pecadores, precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo, ó Deus, em todo momento. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, somos Teus. O Senhor nos compraste com o sangue precioso do Teu Filho. Nos ensina também, Pai, a usarmos as oportunidades para falar do Senhor. O Senhor coloque no nosso coração que isso é um privilégio para nós. Anunciarmos a Cristo, levarmos a salvação, Pai, para almas que estão perdidas, para pessoas que estão cativas, ó Deus, de falsos ídolos, de pecados, cativas de Satanás, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo.
A nossa oração é assim, em nome de Jesus. Amém.